E por falar nos cardeais, eles continuam chegando ao Vaticano para o conclave. Lembrando que os votantes são aqueles que ainda não completaram 80 anos. Dos 133 cardeais aptos a votar desta vez, Francisco escolheu 108. 80% deles, portanto. 22 foram selecionados pelo antecessor, Bento XVI, e 5 por João Paulo II. Este será um conclave mais diverso do ponto de vista geográfico. Por que isso? Porque a gente vê que os países que têm mais cardeais são Itália e Estados Unidos. Já os países com tons que a gente separou aqui, existem países como China, Argélia, Irã. A gente tinha feito um mapa, mas não está aparecendo aqui agora. Tem apenas um, são países que têm um cardeal só. O Brasil, também lembrando, tem 7 votantes neste conclave. 71 países terão cardeais no conclave dessa vez. Desse total, 54 contam com apenas um cardeal votante. E por que todos esses números? Para a gente mostrar que diversidade geográfica foi uma das marcas imprimidas por Francisco no pontificado dele e que agora se reflete no colégio que vai escolher o sucessor. Nos bastidores do pré-conclave circulam nomes de alguns cardeais que estariam bem contatos para assumir o Vaticano. Bom, e daí eu chamo para essa conversa o Ariel Palacios, porque, Ariel, boa noite para você. Tem aquele dito seguinte: quem entra papa no conclave acaba saindo cardeal, que é uma brincadeira para falar que os favoritismos muitas vezes não querem dizer grande coisa a essa altura. Pois é, boa noite Renata, boa noite a todos. Ou em italiano, que entra papa in conclave ne esce cardinale, né? Que não é só uma tirada espirituosa. Na verdade, é uma espécie de regra não escrita da política vaticana. Quem entra como favorito para virar papa geralmente volta para casa sem conseguir o trono de São Pedro. Historicamente, os números confirmam a maldição. Cerca de 65 dos papas eleitos desde o século XVI não eram os favoritos no início dos seus conclaves. É o que mostram análises como as de John Peter Pham, autor de O Herdeiro do Pescador, obra que disseca o papado, além de trabalhos de Leighton Vaughan Williams, que é um especialista em previsões estatísticas, e de diversos historiadores da diplomacia eclesiástica. Ou seja, se seu nome está nas manchetes como papável, é melhor fazer as malas e voltar para casa mais cedo. Vamos aos exemplos de alguns papas da história mais recente que foram eleitos, mas que não eram tidos como favoritos. João XXIII, em 1958, era visto como um papa de transição. Terminou convocando o Concílio Vaticano II. João Paulo II, em 1978, segundo conclave daquele ano, era polonês e foi uma surpresa total. Francisco, em 2013, foi ignorado pelas bolsas de aposta e pela imprensa internacional. Por outro lado, só cerca de 30 a 35% dos eleitos eram considerados favoritos ou pelo menos estavam entre os 3 primeiros. Casos como de Pio XII, em 1939, favorito declarado, eleito rapidamente. Bento XVI, em 2005, nome fortíssimo após a morte de João Paulo II. Mas, atenção, até mesmo quando os favoritos vencem, geralmente o fazem por poucos votos. O motivo desse fenômeno é simples. Os cardeais não gostam de ter chefe com excesso de autoestima. Quando um candidato parece poderoso demais, vira alvo. Quando é muito citado pela mídia, vira ameaça. E quando tem alianças muito explícitas, vira motivo de coalizões contra. Mas por que os favoritos quase sempre perdem? Porque o conclave é o único reality show onde ganhar simpatia demais pode ser fatal. Os cardeais, em geral, preferem uma figura conciliadora que una sem entusiasmar. E, além disso, o conclave detesta previsibilidade. O Espírito Santo pode até inspirar, mas costuma chegar atrasado, depois que todas as alas já esgotaram suas manobras. Renata?